a graça e a paz, meus irmãos. Vamos começar mais um culto nessa noite. Vamos aguardar enquanto os irmãos vão entrando. Vai entrando, vai curtindo, vai compartilhando, chamando os outros. Amém. Boa noite, meus irmãos, a graça e a paz de Jesus a todos. Sejam bem-vindos a mais um culto. Boa noite, irmã Aline, a paz. Boa noite, irmão Gleidson, a paz de Cristo Jesus. Boa noite, Joana, a graça e a paz de Jesus. Vamos começar nessa noite, vamos começar orando a Deus, pedindo a Deus que esteja conosco nesse momento, falando aos nossos corações, que seja um momento de adoração, um momento de louvor. Tá bom? Vamos orar a Deus. Seja bem-vinda a irmã Lúcia, irmã Valdete Santos, Nata, minha cunhada, Elô Favato, minha esposa, irmã Sandra, minha sogra, sejam bem-vindos. Sejam todos bem-vindos. Irmã Andréia, a paz do Senhor. Vamos orar. Senhor, somos gratos nessa noite por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, pelas bênçãos que o Senhor tem derramado nos corações, sobre nossa casa, sobre nossa vida. Por tudo que o Senhor tem feito a Ti, somos gratos, Senhor. Temos vivido momentos conturbados na nossa nação e no mundo, mas até aqui a Tua mão tem nos sustentado. Oramos por esse culto nessa noite, por tudo que iremos fazer aqui, que seja para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Ó Pai, que o nome de Jesus seja glorificado nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Sejam todos bem-vindos. Boa noite, irmã Fátima, irmã Lau Vieira, a paz do Senhor, irmã Sandra Batilane, a graça e a paz de Jesus. A paz do Senhor, irmã Kátia Evaristo, a paz. Vou cantar umas canções, hoje a gente está sem a Sarinha, sem a Elô, Diácono Arthur, a paz. E depois estarei dando uma palavra assim bem rápida e objetiva ao nosso coração. A paz, irmã Mônica, irmã Girlene, a paz. Essa é a nossa oração nessa noite, que o Senhor venha tocar em cada olhos, em cada olhar, em cada coração, em cada vida, Senhor,
que a boa mão do Senhor se manifeste. Oramos pela nossa nação, pelo nosso presidente. Oramos, Senhor, agora, Senhor, pelos governadores dos estados, pelos prefeitos, pelos vereadores, pelos senadores. Oramos, Senhor, por cada município, Senhor, por cada líder dessa nação, cada ministro, Senhor, nessa nação. Oramos pelo Supremo Tribunal Federal, Senhor, pelo Superior Tribunal de Justiça. Senhor, oramos por todos aqueles que trabalham como líderes dessa nação. Senhor, que eles sejam tocados pela Tua graça, que eles possam serem alvos da graça do Senhor e trabalharem em prol do benefício da nação brasileira. Senhor, que a nossa nação seja abençoada, que a nossa nação seja restaurada. Senhor, oramos pelos médicos, Senhor, cada médico, Senhor, que cada médico seja alvo da Tua graça, cada enfermeiro, técnico de enfermagem, toque do Senhor, uma proteção do Senhor. Ó Pai, oramos pelos enlutados, pelas pessoas, Senhor, que estão sofrendo o luto por conta dessa enfermidade. Eu oro pelo diácono Wilson, pelo Rafael, pelo Vitor, pela Aline, por toda a família da Regina, Senhor, que faleceu, Senhor. Mas cremos que a Regina está nas mãos do Senhor, está contigo agora. Por isso oramos por essa família, que o Senhor, o Teu Espírito Santo, possa consolar essa família, no nome de Jesus, Pai. Ó Senhor, e oramos por cada família, Senhor, cada família na nação brasileira que perdeu um ente querido para essa enfermidade, Senhor, que o Teu Espírito Santo também possa consolar, no nome de Jesus. Amém. 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 O Senhor é bom. O Senhor é bom. E a sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom. O Senhor é bom. E a sua misericórdia dura para sempre. Aleluia. Glórias ao Cordeiro. Glórias ao Cordeiro. O Senhor é bom. O Senhor é bom. E a sua misericórdia dura para sempre. Aleluia. Aleluia. Glórias ao Cordeiro. Glórias ao Cordeiro. Aleluia, glória ao Cordeiro de Deus. Graça e paz a vocês que entraram depois, irmão Eduardo, Ronaldo. Graça e paz, pastor Vanderlei, Thiago Wilson, todos que entraram aí depois que a gente já tinha começado. Sejam bem-vindos. Que Deus abençoe a vida de vocês.
tu desaparece, simplesmente a ti me achego, ansiando oferecer algo de valor para abençoar teu coração. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca o Senhor do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, e a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, pois a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Rei de imensurável valor, ninguém pode expressar o quanto és digno. Embora eu seja pobre e fraco, tudo que tenho é teu, cada Rei de imensurável valor, ninguém pode expressar quanto és digno. Embora eu seja pobre e fraco, tudo que tenho é teu, cada fôlego meu. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca o Senhor do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, e a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca o Senhor do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus é a essência da nossa adoração. E é interessante que tenho a impressão que às vezes a gente se esquece disso,
de que Ele é a nossa essência, Ele é a essência da adoração. É diante de Jesus que a gente deve se dobrar, não diante das enfermidades, não diante das angústias. A gente deve se dobrar e se curvar diante de Jesus de Nazaré. É a Ele a quem devemos adorar. Ele é o Deus exaltado, Deus adorado. A Bíblia diz que os anjos no céu adoram a Jesus e que toda a criação que existe nesse mundo existe para a glória de Jesus. E eu queria te convidar mais uma vez a cantar esse refrão, a dizer isso. Estou voltando à essência da adoração. Às vezes a gente se esquece disso. Que o que Deus espera de nós é que a gente caia de joelhos, é que a gente adore a Ele. Por mais difícil que a situação pareça, nós precisamos adorar. Nós precisamos cair de joelhos, precisamos nos encontrarmos com Jesus, termos momentos falar com o nosso Pai que está em secreto, quebrar o coração, deixar diante dele nossas angústias, nossas aflições, celebrar a vida, agradecer diante dele. Ele é maravilhoso, ele faz coisas grandes por nós. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, e a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Aleluia. A essência é Jesus. Ele deve ser adorado. Por isso, nessa noite, eu queria compartilhar um texto com você muito conhecido. Está em Lucas, capítulo 7, do versículo 11 até o versículo 17. Lucas, capítulo 7, do versículo 11 até o versículo 17. Seja bem-vindo aí, irmã Marta, irmã Valdete, irmã Marli, irmão Anderson Velten, lá direto do Espírito Santo. Sejam bem-vindos, Deus abençoe a vida de vocês. Eu queria compartilhar com você Lucas capítulo 7, do versículo 11 até o versículo 17. Eu estava orando, buscando a Deus aquilo que queria ministrar essa noite. Muitas mensagens, muitos textos vieram à minha cabeça. Até relembrei algumas mensagens que já preguei, mas o que entendi de Deus para nós essa noite, para repartir com vocês, é esse texto aqui, de Lucas, capítulo 7. E eu queria te convidar a ler comigo ou a ouvir a leitura desse texto. Diz assim, Lucas 7, a partir do versículo 11. Pouco depois, Jesus foi para uma cidade chamada Naim, e seus discípulos e numerosa multidão iam com ele. Ao aproximar-se do portão da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: Não chore. Chegando-se, tocou no caixão, e os que estavam carregando pararam. Então Jesus disse: Jovem, eu ordeno a você, levante-se. O que estava morto sentou-se, passou a falar, e Jesus restituiu a sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: Grande profeta se levantou entre nós. Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito de Jesus se espalhou por toda a Judéia e por toda aquela região. Amém. Que o Espírito Santo de Deus possa me traduzir a você e que você ouça somente aquilo que Deus quer falar ao seu coração. Seja bem-vinda aí, irmã Lena Carlos, Regina Xavier, minha mãe, seja bem-vinda.
Amém. Vamos orar mais uma vez. Espírito Santo de Deus, que o Senhor possa falar ao coração de cada um agora, que o Senhor possa me traduzir e que a tua voz seja ouvida. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Eu queria meditar com vocês uma reflexão assim bem rápida, mas uma reflexão com o tema Quando Deus visita o seu povo. O versículo 16 diz que todos ficaram possuídos de temor, glorificavam a Deus, dizendo: Grande profeta se levantou Abraão por vezes e fala com Abraão. Você vê que Deus visita Jacó e fala algumas vezes com Jacó. Você vê que Deus visita Moisés. Você vê que Deus visita Moisés por várias vezes e fala com Moisés. Você pode ver também que Deus visita o povo no Antigo Testamento. Por exemplo, você encontra uma expressão interessante em Êxodo, no capítulo 2, ali no finalzinho, os últimos versículos do capítulo 2 de Êxodo, em que o povo estava sofrendo demais e a Bíblia diz que Deus então atenta para o seu povo, visita o seu povo, e Deus então visita Moisés e chama Moisés para ser o libertador daquele povo. A Bíblia então deixa claro para nós que Deus é um Deus de visitação. Se a gente olhar na história da igreja também, nós vemos vezes visitou o seu povo, na história da Inglaterra, na história do país de Gales, se eu não estiver enganado, o avivamento que aconteceu no país de Gales foi um avivamento através da vida de um rapaz que decidiu que ao meio-dia ele ia parar na fábrica que ele trabalhava, ele pararia para orar e buscar a Deus em prol da sua nação. E Deus visitou no país de Gales, forma que chegou um momento em que todo o país de Gales parava ao meio-dia para orar e buscar a Deus, porque Deus é um Deus que visita o seu povo. E esse episódio aqui de Lucas, capítulo 7, não é um episódio diferente dos outros, senão um episódio de visitação. E talvez você esteja pensando comigo, mas pastor, que história é essa de visitação? Onde os lugares ou estão em Deus? Deus é um Deus, é um Deus que está em todos os lugares, ou na verdade, todos os lugares estão contidos em. Na verdade, Deus carrega dentro dele um. Deus é o Deus onipresente, é verdade. Então, que papo é esse, pastor, de visitação? Que história é essa de visitação? A visitação nada mais é que a manifestação de Deus. É verdade que Deus está presente em todos os lugares, mas nem sempre Deus se manifesta em todos os lugares. Então, quando falamos nessa noite de visitação, o que estamos querendo dizer é sobre a manifestação de Deus, do Deus que se manifesta. Então, como é que Deus se manifesta? Essa é uma pergunta que nos cabe, né? Procurar resposta na Bíblia. Como é que Deus se manifesta? Então, esse texto vai nos mostrar como é que Deus se manifesta. O texto começa dizendo que Jesus então vai em direção à cidade de Naim e Jesus tinha acabado de fazer alguns milagres. Provavelmente havia uma multidão seguindo Jesus, uma multidão celebrando Jesus, uma multidão que festejava por ver os milagres que Jesus havia feito. Não muito tempo atrás, Jesus tinha curado o servo de um centurião romano. Então o povo de Israel está eufórico, correndo atrás de Jesus. E a Bíblia vai nos ensinar e vai dizer aqui que da cidade de Naim também sai uma outra multidão. Uma multidão que não tem motivos para celebrar, uma multidão que não tem motivos para festejar, uma multidão que sai para prantear e para lamentar, porque há ali uma mãe que acaba de sair para enterrar seu filho.
algo que não é natural, algo antinatural. Primeiro, para nós, seria morte antinatural para a gente. Porque a Bíblia vai dizer que Deus colocou a eternidade no coração do homem. Há no nosso coração esse anseio para que a vida seja eterna e não se acabe. Hoje mesmo eu estava em um enterro e falava exatamente isso, de que nós não fomos programados, não fomos feitos por Deus, criados por Deus, para passar pela perda, porque há dentro de nós um anseio pela eternidade. É isso que diz Salomão lá no livro de Eclesiastes. Mas a Bíblia diz que é fato, essa mulher vai para enterrar seu filho. E Jesus então se depara com essa cena, e aqui Jesus é Deus se manifestando. Jesus é Deus visitando o seu povo. Não é isso que o versículo 16 disse? Deus visitou o seu povo. E como é que Deus visitou o seu povo? Deus visitou o seu povo através de Jesus. É Jesus, Jesus em movimento, é Deus em movimento. Jesus curando, é Deus curando. Jesus amando, é Deus amando. Jesus abraçando, cuidando das feridas, dos feridos, é Deus fazendo tudo isso. Jesus é Deus em movimento, é Deus em ação. E como é que Deus, então, visita o povo? Como é que Deus, então, se manifesta diante desse povo? Deus visita e se manifesta através de Jesus. E o texto vai dizer, no versículo 12, ao aproximar-se do portão da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Versículo 13. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chore. Então, como é que Deus se manifesta, ou o que acontece quando Deus visita o seu povo? Quais os sinais dessa visitação? É que Deus nos vê. Quando Jesus ele está diante da situação ali daquela mulher, no meio da multidão que vem com ele, da multidão que sai com essa mulher, Jesus enxerga essa mulher. Jesus vê essa mulher. Jesus vê o sofrimento dessa mulher. Jesus vê a angústia dessa mulher. É para essa mulher que o olhar de Jesus se volta. É para essa mulher que Jesus foca o olhar, é para ela que Jesus dá atenção. Então, quando Deus visita, é Deus nos dando atenção. Quando Deus visita, é Deus olhando para nós. Quando Deus se manifesta, é Deus colocando os seus olhos sobre nós, para que nós saibamos que Ele nos vê, para que nós saibamos que não estamos sozinhos, para que nós saibamos que não sofremos sozinhos, para que nós saibamos que as angústias que nos sobrevêm, nós não estamos esquecidos, Ele nos vê. Ele viu aquela mulher, ele viu a dor daquela mulher, ele contou no meio da multidão para nos ensinar que somos especiais para Deus, que Deus olha para a gente de forma pessoal. Apesar de sermos uma multidão de filhos de Deus, Deus consegue olhar para cada um de nós de maneira particular e ver e observar e compreender as nossas angústias e aquilo que nos faz sofrer. Então, quando Deus nos visita, Ele nos vê. Nos vê nos nossos lamentos, nos vê nas nossas angústias, nos vê nos nossos sofrimentos. Deus nos vê. Deus nos vê. Quando Deus visita, Deus contempla o seu povo. A segunda coisa que acontece quando Deus visita o seu povo está no texto, no versículo 13. O Senhor se compadeceu. Vê, mas ele se compadece de nós. Jesus se compadeceu daquela mulher. Tanto no grego quanto no hebraico, a palavra compaixão, ela quer dizer um sentimento que sai das entranhas, das vísceras, algo profundo, algo íntimo, algo forte. Jesus, então, é imbuído desse sentimento. Jesus está cheio desse sentimento de compaixão ao olhar para essa mulher, ao olhar para o sofrimento dela. Jesus se compadece. Jesus não só olha, não só vê,
mas Jesus se compadece dessa mulher. Jesus enxerga a sua dor e Jesus sente nele a sua dor. Jesus sente nele, porque compadecer é padecer com, é sofrer com, é sentir fortemente a angústia que o outro sente. Jesus então sente a angústia dessa mulher. Jesus então sente a dor que essa mulher carrega. Jesus sente. É uma dor que não é só a dor, né? Se é que a gente pode dizer só, não tem como dizer só a dor de perder um filho, mas é a dor de perder seu sustento, é a dor de perder o afeto, e é a dor de ser vista pela sociedade como uma mulher que Deus castigou. Porque alguns teólogos, alguns comentaristas da Bíblia vão dizer que aquela mulher poderia ser olhada pela sociedade como uma mulher que Deus amaldiçoou. Por quê? Ela perdeu o marido, era viúva e agora vai enterrar seu filho. Então a sociedade poderia começar a dizer que aquela mulher era uma mulher amaldiçoada por Deus. Fazia parte da religião judaica, era parte da crença judaica de que quando algumas coisas, alguns sofrimentos vêm sobre a vida do ser humano, pode ser Deus castigando ele. Eu lembro uma vez que eu procurei um pastor pedindo ajuda, eu estava passando por uma provação muito grande, uma provação complicada, e aí quando eu cheguei para conversar com ele, ele disse assim, não há pecado não. Então não era só aquele povo lá que pensava assim. Muitos de nós ainda pensam assim, que quando alguém está sujeito ao sofrimento, é porque Deus está pesando a mão sobre essa pessoa. Então Jesus se compadece dela exatamente porque sabia que a opinião alheia sobre ela é de que ela era uma mulher amaldiçoada por Deus. Mas Jesus se compadece, isso dói no coração de Jesus, e Jesus atenta para aquela mulher, porque aquilo que doía nela, doeu em Jesus. Aquilo que dói em você, dói em Jesus. Jesus se compadece, Jesus sente a nossa dor. É interessante isso. Um Deus que é tão poderoso, que criou o universo, mas que decidiu sentir a nossa dor, a nossa angústia. É um Deus de compaixão. É assim que Deus visita o seu povo. Quando ele visita, ele olha. Quando ele visita, ele se compadece. Terceira coisa, da visitação de Deus, o terceiro sinal da visitação de Deus, está aqui no versículo 13. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela. Por que não chore? Não é interessante isso? Jesus diz para essa mulher que está indo entregar o filho, ela tem motivo para chorar, mas Jesus diz para ela assim, não chore. Por que não chorar? Porque quando Deus nos visita, quando Deus visita o seu povo, ele transforma o choro em alegria. Ele transforma o pranto em baile, em festa. Quando Jesus visita o seu povo, quando há a visitação de Deus, existe a restauração. A sorte do povo é transformada, é mudada. É por isso que você encontra o Salmo 126, em que o salmista vai cantar, ali são cânticos de degraus. Do Salmo 120 em diante, você encontra ali os salmos de romagem ou de romaria, ou cânticos de degraus, porque quando eles iam para Sião, subiam para Sião, eles iam cantando esses salmos. E um desses salmos é o Salmo 126, que ele declara o seguinte, o salmista diz ali, quando o Senhor restaurou a nossa sorte, ficamos como quem sonha. A nossa boca se encheu de riso e de júbilo e louvor. Quando Deus nos visita,
É tempo de restauração. Quando Deus visita o seu povo, ele restaura a sorte do seu povo. Por isso, meu irmão e minha irmã, nessa noite eu convoco a você a orar, a pedir a Deus que visite o Brasil, que restaure a sorte do Brasil, que restaure a nossa sorte, que restaure a sorte de famílias enlutadas, que restaure a sorte de pais desempregados, mulheres desempregadas, pessoas que estão sofrendo nesse momento com toda sorte de sofrimento. É tempo da igreja se levantar e orar e dizer: Deus, visita a nossa nação, traz uma visitação. Visitação a gente pode chamar de avivamento, de restauração, de visitação, de derramamento. O nome não importa. O importa é que Deus visite, importa que Deus faça, importa que Deus se manifeste. É tempo de orar e dizer: Deus, vem e muda a nossa sorte. Por isso, quando ele visita, não é mais tempo de chorar. Jesus chega para essa mulher e diz, Salomão vai dizer em Eclesiastes capítulo 3, versículo 4, que há tempo de chorar e há tempo de rir, de sorrir. É tempo de rir. Quando Jesus vem, é tempo de alegria. Porque quando ele visita a gente, ele transforma o nosso lamento em riso. Oh, não foi isso que a Sara, esposa de Abraão, falou? Ela era uma mulher estéril, avançada em idade, já era idosa, mas Deus visita Sara, Deus visitou Sara. E porque ele visitou e abençoou a Sara, Sara então gerou um filho. E quando ela tem o seu filho em seus braços, ela chama aquele menino de Isaac, porque Isaac significa ele me fez rir, Deus me fez rir, ele transformou o meu lamento em riso, ele transformou a minha dor em festa, ele transformou minhas dores em celebração. Glória a Deus. Quando Deus nos visita, ele restaura a nossa sorte, ele transforma o choro em festa, em alegria. Quarto sinal da visitação de Deus está no versículo 14, quando Deus nos visita, diz o texto: chegando-se, tocou no caixão e os que estavam carregando pararam. Então Jesus disse: jovem, eu te ordeno a você, levante-se. O que estava morto sentou-se e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Note que ele diz, ele toca no caixão. Quando Deus nos visita, ele para a morte. Quando Deus nos visita, ele para aquilo que está fazendo com que haja morte em nós. Nos visita porque Jesus, ele é o autor da vida, ele é a ressurreição e a vida. Ele disse: assim como o Pai tem vida em si mesmo, eu tenho vida em mim e a dou a quem eu quiser dar. Ele diz isso lá no Evangelho de João. E no Evangelho de João também, ele diz que os mortos, estava chegando o tempo em que os mortos ouviriam a voz do Filho de Deus, e aqueles que ouvissem a voz do Filho de Deus ressuscitariam, ressurgiriam. Então, quando Deus visita o seu povo, onde há morte, a morte é vencida, a morte é parada, a vida brota, a restauração, a vida, a nova vida, a novidade de vida, a uma nova criação, a uma nova dimensão. Tudo se faz novo, porque quem está em Cristo, nova criatura é. Eis que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Em Jesus, a novidade de vida. Em Jesus, onde a morte opera, ele para a morte para que a vida volte. Amém? Onde houver morte operando agora na tua vida, que haja vida, que haja ressurreição, que a morte seja paralisada, porque na cruz do Calvário, Jesus venceu a morte. Jesus venceu a morte. Hoje eu estava no enterro de uma querida irmã, a querida irmã Regina, diaconisa aqui na nossa congregação. E uma das coisas que nós falávamos ali naquele enterro é de que temos a certeza de que ela descansa nos braços do Pai e que ela aguarda a ressurreição.
porque não é a morte que vai dar a última palavra sobre a vida dela. Ela não parou, a morte não parou. Nós cremos que haverá ressurreição e que no último dia ela ressurgirá para a vida eterna, para estar para sempre com o Senhor. Glória a Deus, porque quando Deus visita o seu povo, a morte tem que dar lugar à vida. A vida, glória a Deus. Quinto lugar, quinto sinal da manifestação de Deus ou da visitação de Deus. Recapitulando, o primeiro sinal, quando Deus nos visita, quando Deus visita o seu povo, ele nos contempla, ele se compadece de nós, ele é imbuído de compaixão. Quando ele nos visita, ele restaura a nossa sorte. Chega o tempo de chorar. Tempo de chorar acaba, é tempo de rir e saltar de alegria, porque diante de Jesus até a tristeza salta de alegria. E em quarto lugar, quando Deus nos visita, ele para a morte. Onde a morte atua, tem que dar lugar à vida, porque ele é a ressurreição e a vida. Em quinto lugar, quando Deus nos visita, quando Deus visita o seu povo, é tempo de restituição. Olha o que diz o versículo 15. O que estava morto sentou-se e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. O texto é maravilhoso, é lindo, porque o texto diz o seguinte: o texto diz que Jesus dá uma ordem àquele menino. Ele fala, a palavra é gerada, a palavra é liberada, e essa palavra encontra o menino seja onde é que o menino estivesse. Eu não sei onde esse menino estava, ele estava nos braços da morte, mas a palavra de Jesus chegou até lá e trouxe esse menino de volta à vida, ressuscitou esse menino. O milagre que acontece aqui se chama ressuscitação. Os teólogos vão dizer que só Jesus passou pela ressurreição. Por enquanto, só Jesus passou por esse milagre chamado ressurreição. Porque esse jovem aqui ressuscitou e ele morreu. A filha de Jairo ressuscitou, mas morreu depois. Não é verdade? Lázaro, ele ressuscitou, mas depois ele morreu. Jesus foi o único que ressuscitou e está vivo para sempre. E recebeu o corpo glorificado. Então, por isso, Jesus experimentou a ressurreição. Mas esse jovem, ele experimenta a ressuscitação. Mas ressuscitação, ele é restituído à sua mãe. Quando Deus visita o seu povo, meu irmão, quando Deus visita o seu povo, é tempo de restituição. Aquilo que foi embora, aquilo que foi perdido, é tempo de receber de volta, é tempo de restituição. Deus restitui quando ele nos visita. É por isso que ele fala lá em Joel capítulo 2, que haveria um novo tempo e que nesse tempo, nos últimos dias, no tempo do derramar do Espírito Santo de Deus, que é a promessa de Joel, ele diz que ele encheria o celeiro do povo. Ele diz que a nação teria uma grande colheita. Ele diz que daria vinho ao seu povo. Olha, meus irmãos, quantas coisas que Deus promete ao povo de Israel. Deus promete restituição àquele povo. Aquilo que eles experimentaram, a perda que eles experimentaram no tempo da visitação, Deus traz restituição. Nós precisamos orar para que Deus traga restituição ao Brasil. Nós vivemos um tempo de crise econômica, é verdade, mas se Deus visitar a nossa nação, se Deus nos visitar, haverá restituição, haverá prosperidade sobre a nação, haverão portas de emprego, haverão, novas chances, novas oportunidades, as famílias serão socorridas. Por isso nós precisamos orar. Deus visita o Brasil, Deus visita o seu povo, aviva a tua obra, Senhor, no meio dos anos. Quando Deus visita o seu povo, meus irmãos,
É isso que acontece. Esses são os sinais da visitação. Ele nos vê em nossas enfermidades, em nossas debilidades, em nossas angústias, em nossas lágrimas, ele nos vê, ele se compadece, ele restaura a nossa sorte, acaba com o tempo de chorar e passa do tempo de chorar para o tempo de sorrir, de festejar e de celebrar. E celebrar por quê? Porque é um tempo de restauração. E esse tempo de restauração é também um tempo de ressurreição, porque ele para a morte, ele entra onde a morte atua e gera vida. E é também um tempo de restituição. Restituição. Por isso, oremos a Deus, clamemos ao Senhor que visite ao seu povo. E, para concluir, a consequência de tudo isso, a consequência de que Deus visitou o seu povo. A Bíblia diz, no versículo 16, a consequência dessa visitação. Quais são os frutos dessa visitação? Os sinais são o que eu falei agora. Mas e quais os frutos dessa visitação? Quais são os frutos da visitação que autentica? Isso foi um mover de Deus. Isso foi uma visitação de Deus. O que experimentamos foi uma visitação de Deus. Porque Deus pode visitar um povo, uma igreja, a nação, e pode também me visitar pessoalmente. A visitação pode ser para você, para mim, individual, sim, e coletiva, sim. E como é que eu sei, né? Quais são os frutos que eu sei que autentica que Deus visitou o seu povo? Quais são os frutos? Eu concluo dizendo os dois frutos que esse texto nos diz de que realmente fomos visitados por Deus. Versículo 16. Todos ficaram possuídos de temor. Quando Deus age, há temor. Quando Deus atua no nosso coração, existe temor de Deus no coração. Quando Deus visita o seu povo, há um temor, há um espanto, há o que foi chamado por um rabino de alumbramento. Alumbramento. É uma sensação de assombro diante da glória e da visitação e da manifestação de Deus. É aquilo que acontece com Pedro quando tinha passado a noite toda pescando e já estava cansado, lavando as redes, mas Jesus entra no seu barco, manda ele lançar o barco, né, entrar para o meio do mar com o barco, e ele então obedece a palavra de Jesus, ele lança a rede e ele faz aquela pesca maravilhosa. A pesca foi tão grande, o resultado foi tão positivo que ele teve que assobiar, chamar o outro barco para que o outro barco viesse, o pessoal do outro barco, os outros pescadores viessem ajudar a Pedro, e ele então consegue fazer aquela pesca maravilhosa. Depois dessa pesca, Pedro sai do barco, ele diz para Jesus: afasta de mim, eu não sou digno do Senhor, afasta de mim. Há um espanto, há um temor. Qualquer lugar que você vá, ou qualquer lugar que você já tenha ido e que você tenha visto muitos sinais ou muito movimento, para você saber se esse movimento é de Deus de verdade, esse movimento ali, aparentemente um movimento de Deus, trouxe temor ao coração? Eu conversava semana passada no cartório com alguns amigos, alguns irmãos em Cristo. Na hora do almoço a gente conversava sobre o mover de Deus, exatamente sobre isso e sobre algumas igrejas que dizem que qualquer coisa é mover de Deus. Não estou fazendo crítica, que cada um sabe de si, mas aqueles movimentos esquisitos e que dizem, é um mover de Deus, o reteté, repleplé, sei lá. Mas eu falava de a minha experiência com a igreja pentecostal. Eu fui criado na igreja pentecostal, mas era uma igreja pentecostal tradicional. A gente até brincava dizendo que a Assembleia de Deus Raiz era o seguinte:
Quando alguém se levantava e era usado por Deus, eu até trouxe isso à memória, havia temor no coração. Ninguém ficava gritando quando uma pessoa tinha uma mensagem de Deus e dizia: assim diz o Senhor. Havia silêncio, as pessoas abaixavam a cabeça, eram imbuídas de temor, tomadas por esse sentimento de temor da presença de Deus. E alguém então transmitia a mensagem de Deus. E a igreja recebia aquela mensagem com muito temor no coração e muito zelo. É disso que a Bíblia está falando. De que quando Deus visita, esse temor fica entre nós. Eu lembro uma vez, aqui na nossa congregação em Campo Grande, que a gente foi fazer escola bíblica dominical e a gente começou a orar, a cantar louvores a Deus. E naquele momento a gente não conseguiu fazer nada nem além de orar. A gente não conseguia fazer nada além de orar. Havia um sentimento, as pessoas estavam em silêncio, quietas, orando em silêncio, mas havia um peso sobre nós, um peso que trazia temor ao nosso coração. A glória de Deus estava sobre aquela congregação ali, e a gente ficava ali assim, quieto, é, é, mal conseguia orar, orava bem baixinho, as pessoas chorando, ninguém estava pulando, ninguém estava nada disso, mas havia um temor no coração. E quem passasse na calçada da igreja era capaz de sentir aquele temor no coração. Eu não estou falando que Deus não possa se manifestar de outras formas. Deus se manifesta do jeito que Ele quiser. Ele é soberano, é Ele que faz, a maneira como Ele faz é diferente em cada um. Mas o que eu estou dizendo é que para você ter como fruto que testifique que qualquer movimento é um movimento de Deus, é se esse movimento gerou no coração das pessoas temor a Deus. Gerou temor. Segundo fruto que autentica a visitação de Deus, diz o versículo 16: todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus. Quando o movimento é de Deus, não é o nome do pastor fulano de tal que é levantado, não é o nome do homem de Deus que é proclamado. Ah, o fulano é homem de Deus, ele que moveu isso. Não, ninguém tem poder de mover nada senão Deus. Então, quando nós experimentamos a visitação de Deus no ambiente coletivo, para saber se foi Deus mesmo, se não foi apenas emoção, foi Deus que foi glorificado ou foi o homem? Porque nós vemos em muitos lugares por aí cura, sinais, e aí você vê. Você foi curado aonde? Qual é o nome da igreja? Qual é o nome do bispo, do apóstolo, do pastor, do vice-deus, do semideus? Qual é o nome? Qual é o nome? Levanta-se o nome do homem. Todo movimento em que o nome do homem é levantado. Eu posso estar enganado, mas eu vou te dizer. Todo movimento cujo nome do homem é levantado não é de Deus. Porque todo movimento de Deus, o nome de Deus é exaltado e glorificado. O homem que foi usado, ele sai de cena e ele deixa Deus ser Deus e ser glorificado na igreja ou no ambiente de atuação em que esse homem foi o canal de Deus. Então, meu irmão, eu te convido a orar nessa noite, a orar e dizer: Deus, visita o seu povo, porque quando ele nos visita, ele nos vê, ele se compadece de nós, ele restaura a nossa sorte, transforma o choro, o pranto em alegria e em festa. Quando ele nos visita, a morte é parada, a ressurreição, a vida vence a morte. Quando ele nos visita, a restituição. Por isso, nessa noite, eu te convido a orar. Vamos orar? Vamos orar. Vamos pedir a Deus que visite o Brasil. Que Deus traga um avivamento sobre o Brasil. Que Deus faça de novo. Que Deus faça de novo. Que Deus avive a sua obra nesse lugar. Um avivamento de verdade. Não um avivamento de emoções, de emocionalismo, mas um avivamento
que traz a sã doutrina de Deus que está na nossa mente e o fogo do Espírito no nosso coração. Como dizia o pregador galês David Martin Lloyd Jones, luz na mente e fogo no coração. Que seja assim. E como fruto da luz na mente e fogo no coração, o fruto disso, isso nos levará a amar mais, a sermos, a entendermos que somos filhos amados de Deus, que Deus nos ama tanto, mas que não nos ama mais do que ninguém. Por isso nos faz olhar para quem está à nossa volta, para que quem está à nossa volta seja também alvo desse amor de Deus, através de mim e através de você. Oremos, vamos orar. Senhor, somos gratos nessa noite por Tua palavra, gratos porque o Senhor é bom, como cantamos aqui, o Senhor é bom. Gratos pela Tua fidelidade em cuidar de cada um de nós. E oramos, Senhor, para que o Senhor visite a nossa nação. Oramos porque Tua visitação trará restauração. Senhor, se no ano passado alguém me contasse que essa pandemia chegaria ao mundo esse ano, talvez eu não acreditaria. Mas, Senhor, eu creio que no ano que vem, e até mesmo em poucos meses, nós poderemos estar conversando com os nossos irmãos, amigos e familiares que Deus visitou o seu povo, que Deus visitou o Brasil, que Deus restaurou nossa sorte, que onde a morte operou, Ele parou a morte e trouxe vida, que onde havia pranto, Ele transformou em festa, em celebração, que onde houve miséria, Ele trouxe restituição. Senhor, nós cremos nisso. Cremos porque a Tua palavra nos ensina a crer que o Senhor é o Deus que opera maravilhas. Por isso, nessa hora eu oro por cada um que me assiste agora, que a Tua palavra entre no coração e na mente de cada um. Que haja restauração, que haja restituição, que haja um toque do Senhor de maneira especial, que onde na vida dos meus irmãos a morte estiver operando, a morte dê lugar à vida. Basta uma palavra do Senhor, e a palavra está sendo liberada nessa hora, não a minha, mas a palavra do Senhor que acabamos de ministrar. Por isso, onde a morte estiver operando, que ela dê lugar à vida, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe sua vida. Obrigado você que está conosco até agora, nos acompanhando. Um beijo no seu coração. Aqui Pastor Rodrigo está aqui com a gente, Pastor Rodrigo Gama, Igreja Congregacional de Éden, Pastorzão, meu irmão de consideração. Beijo no seu coração. Minha cunhada Nata, irmã Aline, irmã Marli, irmã Fátima, Elô, irmã Kátia, irmã Valdete, Marta, Lúcia Helena, mas quem? Irmã Neuza, Jéssica, minha mãezinha, Regina, Joana, minha sogrinha Sandra, irmão José Carlos, irmã Marta Simeão, tá bom? Todos que estão conosco, Deus abençoe a vida de vocês. Irmã Graciele Lima, Alexandre Honorato, pastor Luciano Serenado também estava por aí, pastor lá auxiliar aqui na Igreja Batista no Largo do Correia. Um beijo no coração, Deus abençoe a vida de vocês, uma boa noite abençoada. Ore e creia que Deus pode mudar e restaurar a nossa sorte. Amém? Amanhã, às 20 horas, na fanpage EC de Vila Norma, uma palavra abençoadora com o nosso pastor Vanderlei de Castro Silva. Na sexta-feira também, às 20 horas, fanpage EC de Vila Norma, palavra com o presbítero Paulo Henrique, para abençoar seu coração. No sábado, às 20 horas, palavra com o presbítero Wagner, fanpage EC de Vila Norma. E no domingo nós temos 2 cultos pela manhã na IEC, na fanpage IEC Viva Esperança, às 10h30, com este que vos fala.
e às 19 horas com o pastor Vanderlei de Castro Silva. E para também não faltar, né, na terça-feira, às 20 horas, temos tido um estudo abençoador, um estudo bíblico com o nosso irmão Gleidson, que tem esclarecido muitas dúvidas sobre temas polêmicos na Bíblia, e ele tem ministrado com maestria, tem esclarecido nossas dúvidas e abençoado nosso coração. Deus abençoe sua vida. Um beijo, uma boa noite de paz a todos. Amém.